Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade, hoje através da TV Mundo Maior. E como sempre, queremos agradecer o seu prestígio ao nosso programa, desejando que saúde e paz estejam com você e com toda a sua família. Chico Xavier, a sombra do abacateiro, sempre nos transmitia lições maravilhosas inspiradas por Emmanuel, o seu benfeitor espiritual. E nós tivemos oportunidade de anotar muitas lições que nos eram transmitidas à época nas inesquecíveis reuniões à sombra do abacateiro. Em determinada reunião, o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5º, nos trouxe a página intitulada O Suicídio e a Loucura. Temas que, infelizmente, continuam atuais, já que é grande o número de suicídios no mundo, como também é grande o número de insanidades mentais. E nós nos recordamos que, à época, Chico, tomando a palavra, nos fez uma recomendação muito importante para que nós possamos preservar a nossa saúde mental, preservar a nossa paz, conseguir a nossa paz íntima, a nossa paz espiritual. Ele nos disse, o nosso Emmanuel nos pede uma consideração especial sobre este trecho. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Ou seja, diante das provas, das lutas, das dificuldades, dos traumas, dos grandes problemas em família. E Chico prosseguiu. Hoje vemos os analistas, os psiquiatras, os psicólogos, todos empenhados em devolver a tranquilidade às pessoas que estão balançando entre a fé e a resignação. As vicissitudes que nos rodeiam, quando temos a coragem de suportá-las. Analisemos este tópico, convidou-nos Chico. As vicissitudes que nos rodeiam quando temos a coragem de suportá-las. Vamos recorrer a uma simples imagem. Quando um colégio se abre naturalmente, que a diretoria espera alunos em quantidade. Se um fazendeiro adquire um determinado trecho de terra, vai cultivá-lo para que desenvolva. Se uma senhora abre uma loja, espera clientela. Nós, no Espiritismo, somos aquela parcela de cristãos chamados a compreender e trabalhar. Vejamos bem, nós os espíritas, segundo Emmanuel, na palavra de Chico Xavier, somos aquela parcela de cristãos chamados a compreender e trabalhar. Não temos qualquer coisa contra os companheiros nossos que acreditam de outro modo. Allan Kardec abriu-nos um caminho muito vasto
não se sabe de mensagem alguma em que fôssemos chamados a mostrar santidade. Mas existem numerosos convites à cooperação. De fato, nós não somos chamados à santidade, ainda mais em nossa condição de seres imperfeitos, vivendo em um mundo de provas e expiações. Mas os Espíritos estão sempre nos convidando ao trabalho, ao espírito de cooperação. Não temos o direito de queixar sobre as dificuldades para a execução dos nossos serviços. Se não fossem os doentes da alma, se não fossem as nossas irmãs em luta consigo mesmas para se harmonizarem com os deveres da maternidade, os desesperados, os tristes, se não fossem aqueles que até mesmo nos insultam, se não fosse o nosso irmão necessitado de socorro, o que é que estaríamos fazendo? Uma pergunta interessante. O que é que estaríamos fazendo? Como haveríamos de nos exercitar na tarefa do crescimento espiritual se não fôssemos constantemente convidados à paciência, à tolerância, à compreensão, se constantemente não fôssemos convidados à calma, na convivência uns com os outros, no relacionamento uns com os outros. Se não tivéssemos dentro de casa familiares mais difíceis, problemáticos, o que é que estaríamos fazendo? Qual seria a nossa ocupação? O que faríamos? O que estaríamos fazendo para melhorar a nós mesmos? E Chico continua: nossa luta em doutrina, que todos sabemos que não é fácil perseverar na condição de espírita, de trabalhador cristão, pagamos um preço muito alto. Mas só essa perseverança nos fará compreender a nossa tarefa. Sem aquele que nos persegue, atrapalha. Se encontrássemos apenas pessoas cultas, estudiosas, o que é que essa doutrina estaria fazendo? Ora, Jesus é o médico das almas. Jesus veio à Terra para nos ensinar, para nos tratar de nossas mazelas morais, senão não teria finalidade. Se fôssemos todos bons, o que Jesus teria vindo fazer na Terra? Se nós fôssemos, por exemplo, abrir uma casa espírita para receber pessoas já espiritualmente preparadas, que conhecem a vida, pessoas que já são naturalmente boas, qual seria a função de uma casa espírita? Por que temos tanto trabalho na doutrina? Por que somos convidados a trabalhar tanto? Para melhorar a nós mesmos e cooperar com o Senhor no melhoramento da humanidade. Quantas pessoas neste exato momento estão caminhando pelas ruas? Quantas pessoas neste exato momento estarão pensando em suicídio? Quantas pessoas neste exato momento estarão se preparando para ir ao consultório de um psiquiatra? Quantas pessoas neste exato momento estão criando problemas?
Nós somos assim, seres imperfeitos, e precisamos trabalhar uns para os outros. E Chico prosseguiu: se não temos coragem de suportar uma esposa, um esposo, um filho, um parente doente, nos damos pressa em interná-lo para afastá-lo do nosso convívio. É o que acontece às vezes com os idosos. Não queremos suportar os parentes idosos, os nossos pais, os nossos avós. Alegamos que não damos conta, que não conseguimos. Às vezes até podemos não dar conta quando estamos doentes, fragilizados, enfraquecidos, mas é uma oportunidade para toda a família. Por exemplo, se um idoso está precisando, é o caso de os familiares se revezarem. Os familiares podem se revezar no cuidar daquele idoso. Num dia, um dá banho, no outro dá banho, e assim sucessivamente. Mas não, nós queremos às vezes internar o idoso, ficar livre do idoso, sequer vamos visitá-lo. Nós temos aqui em Uberaba o Lar Espírita Pedro e Paulo. Os idosos são internados e muitas vezes aqueles que os internam nunca mais aparecem. Às vezes nós precisamos de mobilizar a assistência social da prefeitura para fazer com que os parentes venham visitar os parentes idosos, que às vezes não querem se ocupar nem do enterro de seu corpo, quando um deles, porventura, vem a desencarnar. Ora, como é que nós podemos nos considerar cristãos dessa maneira, ou podemos nos considerar até na condição de criaturas humanas, se não toleramos os adversários, se não procuramos compreender os amigos quando se tornam amigos da onça? O que é que estamos fazendo com a doutrina espírita? O espiritismo não é uma doutrina para santos, não é uma doutrina para iniciados, espiritualmente falando. É uma doutrina de trabalho e nós estamos confundindo as coisas. Muita gente acha que o espiritismo é uma doutrina só de informação, para contar como é a vida do outro lado da vida, como é a vida no mundo espiritual. Muita gente acha que o espiritismo é uma doutrina só de revelações. E ficamos na expectativa de que os espíritos nos tragam revelações. Ora, se nós ainda não sabemos viver, o que é que nós vamos fazer com essas revelações? Que queremos sejam sempre, cada vez maiores e mais interessantes e mais misteriosas. O que é que vamos fazer? Aqui Chico prossegue dizendo: se não compreendermos que tudo isso é material de serviço para nós, que somos obreiros de uma causa maravilhosa, o que estaríamos fazendo? Seríamos casas de moscas, não é? Casas de moscas. Estamos aqui para compreender os outros e não exigir que os outros nos compreendam, porque a obrigação é nossa. Eles não têm essa obrigação. Não é tolerar ajudando a destruição, mas amando, dialogando. Não é criticando que vamos resolver o problema, nem censurando. Realmente, não é criticando e não é censurando, porque hoje os problemas são múltiplos, são variados, são os mais difíceis.
Há pouco fomos procurados por uma senhora que a sobrinha, adolescente, não aceita o próprio corpo. Já está falando em cirurgia, dizendo à família: eu não sou mulher, eu sou homem. Interiormente eu sou homem. Eu quero fazer uma cirurgia, quero extirpar os seios, etc, etc. Ora, nós estamos atravessando uma época que nós vamos necessitar de ter muito mais compreensão que já tivemos até hoje. Vamos ter que ter muito mais compreensão com os nossos filhos, com os nossos netos, em todos os aspectos, em todos os sentidos, porque a Terra está recebendo muitos espíritos diferentes, muitos espíritos doentes, como nós mesmos somos, e às vezes até mais doentes. Como é que nós vamos agir diante de uma situação assim, em que um filho ou um neto não aceita o corpo que tem? Ou que um filho ou um neto exige viver uma vida que não escolhemos para eles, não escolhemos. Eles querem viver a vida que escolheram para si. É o que diz aqui Chico, não é? Não é criticando que vamos resolver o problema, nem censurando. Nosso irmão vem a nós. Se ele não está perturbado, está doente. É material de serviço. Vamos dar-lhe 10, 5 minutos. Vamos falar procurando ajudar muita gente. Essa doutrina não é dos anjos. Somos criaturas humanas. Eles nos protegem, mas precisamos nos auxiliar uns aos outros e não criticar. Agora, isso não pode ficar só na palavra. Isso não pode ficar só na teoria. Nós temos que procurar colocar isto em prática para vivermos em paz, tanto quanto não seja possível viver em paz, em um mundo conflitante, né? Conflituoso. Porque nós estamos vivendo assim, atravessando uma fase, atravessando um período muito difícil, não é? Está aqui, Chico nos diz aqui, quem cai uma vez pode levantar-se. Todos podemos fazer tudo quanto quisermos. Não precisamos esperar a formação de um grupo espírita para a recepção de pessoas santas. Vão chegar primeiro os mais infelizes. Vão contar as mágoas, às vezes até os seus crimes. Vem atrás de amor. A bondade de Deus não determina o extermínio de ninguém. Interessante que muitos espíritas são moralistas, não compreenderam o espírito da doutrina, não compreenderam o evangelho, não compreenderam ainda o mínimo, ainda não compreenderam o mínimo. O que vamos fazer? O que pode ser feito? Não é? No caso dessa adolescente, por exemplo, que não aceita o corpo, o que a família vai fazer? Vai prendê-la? Vai mandá-la para um hospital psiquiátrico? Vai colocá-la no olho da rua? O que a família vai fazer? Não é? Se ela não aceita o corpo que tem e quer se submeter a determinadas cirurgias, o que é que o espírita vai dizer? É pecado, isso é karma, isso é problema de vida passada. Ora, tudo é problema de vida passada. Tudo é problema de vida passada. Só se você não viveu no passado. Só se é a sua primeira encarnação como ser humano. Mas se não for a sua primeira encarnação como criatura humana, você tem um passado difícil.
Você tem um passado de deslizes, mais ou menos graves. Felizmente, alguns não se comprometeram tanto, mas muitos se comprometeram muito. Então nós falamos assim, isso é problema do passado. É, problema do passado, não é? Problema do passado dessa adolescente. Mas é problema do passado também dos pais dessa adolescente, que às vezes são responsáveis pela situação espiritual que está sendo vivenciada. É problema do passado da família inteira, que no passado não auxiliou, não ajudou, ou levou esse espírito a chegar nessa condição, na condição em que se encontra. Então nós, os espíritas, precisamos deixar dessa história. Ah, isso é karma, isso é coisa do passado. Tudo é do passado, tudo é karma. Nós não temos que estar nos referindo ao passado e ao karma. Nós temos que ver o que nós podemos fazer agora. O que nós podemos fazer no presente. Uma pessoa está doente, por exemplo, está com câncer. Ah, isso é problema do passado. Não interessa se é problema do passado. Interessa que ela precisa ser tratada, curada, hospitalizada. Interessa que ela precisa ir ao médico. Interessa que ela precisa de assistência. É o que interessa. Não é? É isso que precisa. Às vezes a gente vê um mendigo na rua. Ah, foi muito rico no passado. Isso é problema do passado. E alguns até dizem, não, tem que suportar, é do passado. Não é? Como lá os hindus. Os hindus falam, não pode ajudar. Não pode ajudar porque a pessoa tem que espiar. Tem que espiar, tem que esgotar o seu karma. Não é o que Jesus ensinou, não. Porque quando Jesus multiplicou pães e peixes para os famintos, ele não ficou pensando se os famintos estavam famintos por conta de karma. Ele multiplicou pães e peixes e matou a fome. Ele não ficou lá pensando, não, estão passando fome porque no passado foram abastados. E não separou uns de outros, não. Multiplicou pães e peixes para a multidão. Ninguém foi excluído. Ninguém foi excluído. Será que todos, aqueles 5.000, todos precisavam de comer? Às vezes não. Entre aqueles 5.000, é provável que muitos não precisassem de comer, que muitos fossem até ricos. Ou será que eram todos miseráveis? Mas Jesus não excluiu nenhum, não. Vamos multiplicar os pães e os peixes e dar para todo mundo comer. Todo mundo que precisa, que está aqui. Quem não quiser comer, não coma, mas a nossa obrigação é distribuir. E foi o que aconteceu. Não é? Ele multiplicou os pães e os peixes e sobrou um cesto cheio para cada apóstolo ainda. Então, muita paz, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.